Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero agradecer de coração você por estar aí para nos acompanhar em mais este vídeo. Nós estamos começando agora o nosso 25º encontro e eu não farei diferente nessa introdução. Em todas as introduções, eu sempre recomendo, caso você seja uma pessoa que não assistiu os vídeos anteriores, as nossas programações já gravadas, que você possa recorrer a elas e assistir, né, para que você esteja informado sobre aquilo que nós estamos a tratar. Evidentemente, o vídeo de hoje é uma sequência dos vídeos anteriores. O tema é o conflito cósmico entre o bem e o mal. E para que você saiba realmente como temos conduzido esse assunto, com que base nós estamos a tratar esse assunto, e todos com iluminação da Bíblia, com inspiração da Bíblia. Então, para que você fique bem inteirado a respeito, a nossa recomendação é que você, na oportunidade, depois deste vídeo, assista aquilo que já passamos, aquilo que já gravamos dos vídeos anteriores, ok? E se você puder ter uma Bíblia para acompanhar a nossa leitura daquilo que vamos trazer da Bíblia para hoje, então isso é muito importante também. Evidentemente, nós vamos dar continuação ao assunto anterior sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal, e hoje nós vamos fazer muitas leituras importantes que vai, com certeza, te esclarecer muito mais sobre aquilo que nós estamos vivenciando no terreno do mal, naquilo que Satanás está a fazer no mundo em preparo para o combate daquilo que a Bíblia chama a guerra do Armagedon, o conflito final do bem, ou seja, do mal contra o bem. O conflito final está sendo preparado, o palco está sendo preparado para esse desfecho. E nós vamos então mostrar em que pé nós já estamos deste conflito, né? Ou esta armação para este conflito final. Hoje nós vamos então ler muitas coisas e hoje você vai ser agraciado por aquilo que nós vamos trazer para confirmar todas as coisas que já temos falado nos encontros anteriores. Mas, para tanto, eu gostaria de só reforçar aquilo que já mencionamos, né? Já foi comentado aqui, principalmente se você ainda não assistiu os assuntos anteriores. Eu queria dizer que Satanás, ele tem usado a Igreja Católica, o papado, que faz com que a Bíblia não seja o livro de atenção dos cristãos, mas sim as tradições da Igreja. Inclusive, eles não têm nenhum constrangimento. A Igreja Católica, o clero ali, né? Os padres, os bispos, os cardeais e o próprio Papa, eles não têm nenhum constrangimento em dizer que a Bíblia é um livro secundário. É uma orientação que você pode desdenhar, pode virar as costas. Se a tradição da igreja contradiz a Bíblia, a tua escolha, de acordo com eles, é o que a igreja diz. E se você analisar o que a igreja diz, as tradições da igreja, aquilo que ensina o catecismo, está em flagrante contradição com a Bíblia. Sendo que a Bíblia está ao alcance de todas as pessoas, porque Deus providenciou que assim fosse. Posteriormente nós vamos falar, não hoje, num outro encontro nós vamos falar como que Deus providenciou que a Bíblia estivesse nas minhas e nas tuas mãos, nas mãos de todas as pessoas. Não foi porque a Igreja Católica permitiu, ou a Igreja Católica, ou qualquer outra igreja na Terra providenciou este benefício para a humanidade, mas a própria Igreja Católica, não podendo vencer a distribuição das Escrituras como providência de Deus na Terra, sendo que ela está ao alcance de todos, então agora a maneira de atacar a verdade de Deus é fazer com que as pessoas desmereçam o que está escrito e olhem para aquilo que a igreja afirma como sendo certo. E há uma contradição enorme entre aquilo que a igreja defende, as tradições que ela acaricia, em relação àquilo que a Bíblia ensina. E sendo que eles não podem dar uma explicação
do porquê essas contradições tão abusivas, tão declaradas da tradição da igreja e a Bíblia, sendo que eles não podem dar uma explicação plausível, então eles se acomodam e, sem constrangimento algum, sem nenhum tipo de remorso ou rodeios, eles chegam a admitir: bom, o que a Bíblia diz não é tão importante quanto aquilo que a igreja diz. Se Deus falou alguma coisa na Bíblia, a igreja mudou, então você deve ficar com aquilo que a igreja determina. Os dogmas do Papa têm prioridade aos ensinos de Deus contido na sua palavra. Nós já explicamos em vários encontros como que é uma grande falácia esse tipo de argumento, não tem nenhum tipo de apoio na Bíblia, pelo contrário, há uma condenação muito veemente da parte de Deus nas Escrituras Sagradas sobre pessoas na terra que atentasse dessa maneira contra a palavra de Deus, que se colocasse de forma declarada como uma afronta aos ensinos de Deus. Se alguém fizesse isso, há uma condenação muito rigorosa da parte de Deus para pessoas que fizessem isso. E a Igreja Católica, tendo agora como seu líder o papado, adotou esse sistema, mantém esse sistema, ensina isso, e as pessoas aí, por não estudarem a Bíblia, preferem seguir esse sistema totalmente corrompido. Mas o que nós havíamos dito que eu gostaria que você soubesse daquilo que nós vamos falar hoje? O fato é que a Igreja Católica, em cumprimento das profecias de Deus, porque a Bíblia muito falou da existência do papado, falou do tempo que o papado atuaria, como que o papado iria proceder na terra, deu detalhes a respeito das atividades do papado. Então as profecias, tanto de Daniel como do Apocalipse, fazem muita referência às atividades do papado na terra, como sendo um instrumento de Deus, de Satanás, quer dizer, um instrumento de Satanás para desviar a atenção dos homens da palavra de Deus. E o papado cumpriu e cumpre fielmente tudo aquilo que foi predito a seu respeito, que foi vaticinado nas Escrituras Sagradas. Então, Satanás tem usado esse poder na terra para desviar a atenção dos homens daquilo que é o assim diz o Senhor. E no século XVI, nós já havíamos dito, houve os jesuítas. Os jesuítas passou a existir para combater o avanço do protestantismo, iniciado ainda no século XVI, de uma forma mais promissora, mais aberta, mais declarada por Martinho Lutero. Então, o protestantismo, ou seja, aqueles que passaram a estudar a Bíblia e viram que a Igreja Católica se desviava multiplamente do que a Bíblia diz, o protestantismo cresceu com base nesses conceitos de atacar as heresias ensinadas pela Igreja Católica, os desvios teológicos da Igreja Católica. Então, sendo que eles começaram a avançar no século XVI, a partir de Martinho Lutero, ali, os protestantes na Alemanha, e foi se espalhando para a Europa, no século XVI ainda, mais precisamente no ano de 1540, Luís Inácio de Loyola, o espanhol que era da Igreja Católica, ele criou uma ordem militar para a Igreja Católica, os jesuítas. Mas, em suma, os jesuítas vieram à existência dentro da Igreja Católica por iniciativa, por fundação deste homem, Inácio de Loyola, especialmente para combater e para eliminar o protestantismo na terra. Se não é eliminar de forma definitiva, exterminando eles, desarraigando da terra, pelo menos deveria corromper toda a sua estrutura, todos os seus ensinos e finalmente fazer com que eles se voltassem para a Igreja Mãe, a Igreja Católica. Então, o propósito dos jesuítas foi justamente esse. Mas acontece que há um diferencial entre os jesuítas e a Igreja Católica, porque os jesuítas, eles são uma ordem militar criado à parte para a Igreja Católica. O propósito deles é fazer com que se cumpra aquilo que foi predito no livro de Santo Agostinho, do terceiro século, porque Santo Agostinho escreveu um livro que o nome é A Cidade de Deus. Explica Apocalipse 20 e alguns
algumas profecias da Bíblia, nesse livro de Santo Agostinho, explica que o papado iria finalmente reinar sobre todos os poderes da terra, iria dominar todos os poderes da terra, e a Igreja Católica iria predominar no mundo. E o reino de Deus, para Santo Agostinho, significa esse tipo de ideia. A Igreja Católica dominando o mundo e o Papa sendo o regente global. Os jesuítas, então, abraçaram essa ideia, amaram e se apegaram a esse propósito. A ideia deles é fazer cumprir essa ideia da cidade de Deus de Santo Agostinho. A Igreja Católica também. A ideia da Igreja Católica não é a volta de Jesus e Jesus dominando aqui, é simplesmente a Igreja dominando e o seu corregente, o corregente aqui de Cristo seria o papado, ele imperando sobre as nações. Então, aquilo que Santo Agostinho falou é igual tanto na visão da Igreja Católica como na visão dos jesuítas. Mas o diferencial entre esses dois poderes é que os jesuítas possuem os seus próprios métodos, os seus próprios planos, as suas táticas para chegar ali. Enquanto a Igreja Católica é conservadora, ela é ortodoxa, ela tem a sua ideia de medieval ainda, né? Ela manteve a sua ideia de que os cardeais ali no conclave, que significa as portas chaveadas, as portas trancadas a chave, né? Ali quando eles escolhem o Papa, então os cardeais, eles têm a sua ideia conservadora, que sempre a Igreja Católica manteve durante todo o seu curso histórico, né? Na Idade Média, a Igreja Católica sempre foi ortodoxa, de que ela, sendo a Igreja Mãe, todos devem se submeter à sua autoridade, o que o Papa diz, aonde ele bate o martelo, todos devem se submeter, tanto reis como todos os religiosos devem se submeter à autoridade do Papa. Assim é a visão da Igreja Católica. Mas os jesuítas, eles, embora tenham o mesmo propósito, os mesmos fins, eles já se diferenciam da Igreja Católica porque eles não se importam com esses meios. Desde que o Papa assuma o poder, ele assuma o trono do mundo, eles não se importam, os jesuítas, de como isso vai acontecer, diferentemente da Igreja Católica. A Igreja Católica mantém esse mesmo ritmo medieval, ortodoxo, e os jesuítas, eles não se importam com os meios, desde que se alcance os fins. E é nisso que houve muita disputa no passado da Igreja Católica, do Papa, com os jesuítas, porque eles se desviaram dos métodos da Igreja Católica. Os jesuítas, para alcançar o fim de forma mais rápida, eles procuraram, então, usar os seus próprios métodos, a sua estratégia para isso. E é nisso que consiste o assunto de hoje. Nós vamos explicar como que isso tem funcionado, como que os jesuítas se apossaram das rédeas da Igreja Católica e dominaram a Igreja Católica no sentido máximo da palavra, né? Tanto é que hoje nós temos o Papa como sendo o primeiro Papa jesuíta da história. Então eles chegaram a esse topo do poder, mas foi através de um processo. Eles queriam alcançar esse poder justamente para esse tempo do fim, para fazer cumprir a ideia de que o Papa deve realmente liderar sobre todas as nações da Terra. Acontece então que no ano de 1891, o Papa Leão XIII, ele escreveu uma encíclica socialista. O nome dessa encíclica é Rerum Novarum. E essa encíclica socialista, essa primeira encíclica socialista da Igreja Católica, porque depois teve muitas outras, temos mais de 20 encíclicas depois dessa, né? Até o Papa Francisco, outras encíclicas foram escritas, todas de caráter socialista, ensina a teologia da libertação. Pesquise ali no Google, pesquise ali no YouTube, o que vem a ser essa teologia da libertação, caso você ainda não saiba o que é. É a ideia de que o mundo deve estar todo ele unido
as fronteiras devem ser derrubadas, devem ser ignoradas e todas as nações devem procurar darem as mãos, né? Elas devem dar as suas mãos. Havia uma canção antiga da Igreja Católica que dizia assim: vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá, sim, vamos juntos cantar. E era muito cantada essa música no passado, não sei se ainda cantam essa música, mas aí está o propósito da teologia da libertação. E essa teologia, que depois foi defendida e é defendida por outros papas seguintes de Leão XIII, essa teologia ensina que a propriedade privada ela deve deixar de existir, que todos os bens são bens comuns para a humanidade. Todos devem usufruir do que o outro tem de forma comum, como se todos fossem donos da mesma propriedade. E essas últimas encíclicas, o Papa Francisco, a Laudato Si, ele tem falado muito de que a terra é a nossa casa, a nossa moradia, e todos nós somos irmãos. E essa ideia da teologia da libertação é para empurrar o mundo a uma unidade mais sólida, uma unidade mais próxima em todos os aspectos do mundo, em todas as facetas sociais que existem neste mundo, quer cultural, quer política, econômica, religiosa, e assim a profecia da Bíblia que fala da união global do tempo do fim estaria se cumprindo com base nessas ideias a partir desta encíclica que veio para fortalecer o assunto. Então nós já havíamos dito, explicamos como que o mundo tem trabalhado nessa situação, mas acontece que, voltando à história da Igreja Católica em relação aos jesuítas, os jesuítas mais afoitos, com mais pressa de fazer acontecer, eles olharam os métodos arcaicos, ortodoxos da Igreja Católica e eles resolveram fazer uma mudança. Porque a partir da década de 60, em especial, na época em que os jovens passaram a defender conceitos de rebeldia, houve no ramo da música a entrada do rock, a entrada das drogas, os hippies, e pessoas começaram a rejeitar tudo que diz respeito ao moralismo, à família, aquilo que é de valor, que antes a sociedade valorizava, tudo aquilo, aqueles princípios morais que foram defendidos no passado até então. A partir da década de 60, começou a haver uma drástica mudança no conceito intelectual, principalmente na mente dos jovens, que era a sociedade que estava se formando até então. Agora, falando em jovens, antes de dar prosseguimento a esse raciocínio, é importante que se saiba que a Igreja Católica, nessa visão socialista, para fazer com que o mundo se una sob a autoridade do Papa, eles têm trabalhado desde muito tempo atrás, desde o tempo medieval, com essa visão que vem lá de Santo Agostinho, conforme eu disse. Ele já tem trabalhado nessas ideias assim já há muito tempo atrás. E tanto é que as universidades que foram criadas por eles, e os jesuítas iam, na verdade, essas escolas, essas universidades, essas instituições de ensinos, é por base dos jesuítas, essa ramificação da Igreja Católica. E os jesuítas, então, procuraram, através desses pontos de ensinos ao redor do mundo, instruir os jovens sob uma mentalidade socialista. Não é à toa que, quando você vê movimento aí de jovens, principalmente no Brasil, né, aquela diretas já depois da chamada ditadura que houve no Brasil aqui, da década de 60, ou seja, depois do regime militar, em 1985, e naquela época, aqui houve Ulisses Guimarães, que mudou a Constituição do Brasil, né? E aquela multidão de jovens que saía nas ruas, e geralmente esses protestos de jovens universitários que enchem as ruas, lotam as ruas das grandes cidades do Brasil, isso acontece também na Europa, nos Estados Unidos, são mais os jovens que fazem
esse movimento em prol da liberdade. Eles gritam, eles fazem protestos, eles fazem movimentos exigindo a liberdade e uma transformação da sociedade. Por que isso? Porque os jesuítas que, através dessas instituições de ensinos, das suas escolas, das suas universidades, que passou a ensinar, através dos seus professores, o marxismo, o comunismo. E nós já havíamos dito que os jesuítas, com o propósito de unir o mundo, fazendo cumprir a ideia de Santo Agostinho, eu estou lembrando constantemente, para que você não perca o fio daquilo que nós estamos, essa direção que nós queremos traçar aqui, até onde isso vai dar, porque que nós estamos vendo todas essas movimentações, e não quero que você perca a origem dessas movimentações sociais ao redor do mundo. Mas para fazer cumprir a ideia de que o Papa deve ser o líder globalista, o líder do mundo, das nações, em todos os aspectos, é que os jesuítas foram criando esse sistema de educação pelo mundo afora. As grandes universidades, as que mais se destacam, que formam profissionais, são por parte de jesuítas. Os líderes da nação norte-americana, eu esqueci agora a universidade ali que forma presidentes nos Estados Unidos, é uma universidade jesuíta. Enfim, a ideia é colocar na mente dos jovens a ideia do comunismo. E já que eu mencionei aqui a ditadura da década de 60, e já mencionei isso também no encontro anterior, o que aconteceu aqui no Brasil de uma forma especial, mas aconteceu também na Nicarágua, na Colômbia, no México, na América Latina, muitos países foram atentados, uma tentativa do comunismo vencer e se introduzir aqui, como aconteceu em Cuba, né? E instalar o comunismo aqui. E o regime militar impediu que isso acontecesse, porque ainda havia muitos estadistas, principalmente no Congresso americano, principalmente em alguns países da Europa, que eles não tinham nenhuma inclinação para esse tipo de socialismo, esse tipo de comunismo. Então, por que os jesuítas permitiu ou criou situações favoráveis para a entrada do comunismo no Brasil e nesses países da América Latina? Porque o comunismo, ao se introduzir aqui numa nação, ele se parece muito com a ideia da Igreja Católica, a ideia da Rerum Novarum, do socialismo defendido pela Igreja Católica. Então, sendo que a ideia é muito similar àquilo que a Igreja Católica ensina, que se opõe de forma muito declarada aos ensinos do capitalismo. Então, para que haja um conceito desenvolvido no país mais próximo ao socialismo católico, os jesuítas permitiram que a política afrouxasse, fosse flexível a entrada de comunistas aqui no Brasil. E não só no Brasil, em vários países da América Latina. Na década de 60, houve uma grande ameaça de todo o continente americano, pelo menos da parte central para o sul do continente americano, se tornar países comunistas, como aconteceu em Cuba. Mas eram os jesuítas que estavam na engrenagem de tudo, facilitando, criando oportunidades para que o comunismo se infiltrasse e se estabelecesse aqui. Mas, como eu disse, ainda o mundo não estava preparado para isso. Muitos socialistas, muitos capitalistas ainda na posse do poder nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, não estavam inclinados a aceitar as coisas dessa forma. Houve a resistência, músicos que estavam defendendo o conceito, porque eu havia dito, né? O comunismo ele se introduz num país, primeiro desarticulando a política, desorientando a política, fornecendo apoio a artistas, fornecendo apoio a ONGs, a igrejas, a pastores e a vários departamentos que eles usam para criar protestos, para criar situações, a estudantes também, as escolas, que eram dos jesuítas em especial, universidades, e assim eles criam movimentos que criam protesto no país,
desarticula o governo e assim eles entram com força total depois que o governo se fragilizou. Então, todos esses métodos, essas crises que aconteceram ali na década de 60, aqui no Brasil em especial, quase fez com que o mundo se tornasse, aqui o Brasil se tornasse comunista ou socialista, mas ainda não era o tempo. Porque os estadistas, os líderes, os governantes precisavam todos terem uma mesma direção para que eles e o povo falassem a mesma linguagem. Então, naquela época não deu certo, na década de 60, aí teve a direta já, depois que acabou o militarismo no Brasil, e de repente começou a se formar uma nova geração nas universidades, e hoje nós estamos vivenciando no Brasil uma ideia socialista que está deixando todo mundo desorientado. Aqueles que defendiam os antigos valores, os antigos conceitos, defendiam aquilo que era da família, aquilo que era de dignidade, aquilo que era rotulado como a honra, a nobreza, tudo aquilo que era defendido no passado, de valores, de conceitos dignos no passado, aquilo se tornou uma coisa desprezível nos dias de hoje. E quem defendia esses conceitos não está entendendo essa metamorfose, essa transformação da sociedade. Por que que os valores que eram repudiados no passado são os que mais têm voz, os que mais são os valores que mais têm atenção, e aquilo que era de valor, de princípio de família, é o mais desprezível nos dias de hoje. Está colocado as coisas de cabeça para baixo. O que era desprezível agora é de valor, e o que era de valor agora é desprezível. Eu não sei se você que está assistindo aí tem esse tipo de visão das coisas, mas aqueles mais antigos notaram essa grande metamorfose da sociedade. Mas eu gostaria de dizer para você que isso não é só aqui no Brasil. O mundo todo está sofrendo esse mesmo tipo de metamorfose. A esquerda, na linguagem da política, é o que tem defendido essa transformação a favor daquilo que antes era rejeitado, antes era errada, e hoje a esquerda está apoiando esse novo tipo de valor e desmerecendo aquilo que antes se defendia como realmente sendo algo precioso, algo de valor. Então, a direita está sendo silenciada, está sendo amordaçada, e os rótulos que se dava antes de ser ditador, a direita passou a ser ditador, a que dita as regras, a que impõe ditadura, e a esquerda é tida como sendo aquela que libera. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso justamente para mostrar que o mundo está sofrendo uma metamorfose muito rápida, podemos considerar assim, porque o mundo todo está se voltando contra os valores, contra os princípios que você encontra na Bíblia. Não é alguma coisa assim apenas do nosso país, da nossa nação, mas é algo que está acontecendo no mundo. E, enfim, a Igreja Católica, os jesuítas viram que não dava mais para continuar sendo com que o mundo estava defendendo esses lados rebeldes, esses lados imorais. A Igreja Católica, se continuasse a impor a sua moralidade, como fazia ali na Idade Média, a Igreja Católica iria ser repelida, iria ser rejeitada pelas massas, pelo mundo em geral. Mas então os jesuítas, com o propósito de colocar o Papa no trono global, fazer com que ele seja o líder máximo de todas as nações, fazendo cumprir a ideia de Santo Agostinho. Então, os jesuítas, eles resolveram alterar a situação. Eles resolveram se intrometer dentro da Igreja Católica, e é por isso que muitos não estão entendendo este Papa Francisco, que é o Papa jesuíta, o primeiro Papa jesuíta da história
da humanidade. E até os cardeais lá do Vaticano, eles ficam perplexos com a atitude desse Papa jesuíta. Primeiro que eles têm uma encíclica da infalibilidade papal, escrita pelo Papa Pio IX, ali quando foi feito o Concílio Vaticano I, no ano de 1870, ali ele escreveu sobre a infalibilidade papal, dizendo que tudo aquilo que o Papa fez no passado, ou que faria no futuro, o Papa é uma entidade infalível, é um agente posto na Terra, no lugar de Cristo, é colocado por Deus para reger o planeta e ele não pode errar. Então não há nada que o papado tenha feito no passado ou faria no futuro, depois dessa encíclica, que pudesse ser tido como coisa errada. Tudo que ele faz está certo. Mas agora eles estão num beco sem saída, os cardeais, porque tendo defendido esses conceitos até então, do Concílio Vaticano I, de repente eles se encontram diante de um Papa que eles mesmos admitem é um Papa que está totalmente errado. É um Papa que está dando um passo mais do que a perna, é um Papa que está ensinando heresias lá do Vaticano para o mundo. Então muitos cardeais são oponentes declarados ao Papa. E por que as coisas chegaram a esta situação? As coisas chegaram a essa situação porque os jesuítas, eles não aceitavam que a igreja continuasse com aquele conservadorismo. Ela não iria alcançar o objetivo de dominar a terra com aqueles conceitos arcaicos. Então eles resolveram colocar um papa que falasse a linguagem do mundo, que fosse diferente do mundo. Por exemplo, o João Paulo II, eles permitiram assumir o governo depois de João Paulo I. Mas antes de falar de João Paulo II, vamos só para mostrar como que os jesuítas são poderosos, vamos falar primeiro a respeito de João Paulo I, ou o Papa Paulo I, né? O Papa Paulo I, ele, no ano de 1978, ele assumiu após a morte de Paulo VI. E Paulo I, ele ficou só 33 dias no poder. Mas por que ele morreu tão cedo? Por que ele só governou durante 33 dias? Acontece que ele havia visto que os jesuítas estavam afoitos, querendo dominar ali a cadeira do Vaticano ou dar as diretrizes para o Vaticano. Querer manipular os discursos do Papa, querer manipular os planos do Papa. Os jesuítas, como sendo uma ordem militar, eles possuem a sua própria estratégia, os seus próprios métodos, e eles haviam se infiltrado no Vaticano através das freiras, dos padres, dos bispos, dos cardeais, e finalmente eles foram se intrometendo ali, e eles de repente estavam querendo dominar a estrutura ali do Vaticano, o papado. João Paulo I, ele vendo que eles estavam muito impertinentes, como no passado a Igreja Católica, através de Gregório XIV, no ano de 1773, eliminou os jesuítas do Vaticano, expulsou eles do Vaticano. Os reis da Europa, conforme eu já disse anteriormente, haviam expulsado os jesuítas dos seus países. Eles foram expulsos de todos os países que eles procuraram realmente se destacar e dominar os reis. Foram expulsos da Rússia, enfim. Assim são os jesuítas, depois de terem sido restaurados à força no século XIX, depois da sua extinção do século XVIII, eles foram restaurados no século XIX, e agora eles começaram a forçar ali no século XX o papado a fazer conforme os propósitos deles. E o Papa Paulo I, ele haveria de dar um discurso no dia seguinte, antes da sua morte, ele haveria de dar um discurso em público para desfazer temporariamente os jesuítas ou definitivamente. E ele havia espalhado para os cardeais os seus conceitos de como os jesuítas estavam interferindo na sua autoridade. E ele havia então preparado esse discurso no mês de setembro, eu não sei que dia, não estou lembrado que dia,
No ano de 1978, depois de 33 anos de pontificado, Paulo I iria fazer esse discurso contra os jesuítas. Mas acontece que ele não teve a oportunidade de fazê-lo, porque ele amanheceu morto. E não foi permitido fazer uma autópsia no seu corpo. Os jesuítas, então, ficou muito suspeita a mão dos jesuítas na morte de Paulo I. Então, o Papa seguinte, diante desse recado dos jesuítas, evidentemente não seria louco de desafiar essa ordem novamente. E eles permitiram, então, os jesuítas permitiram a eleição de João Paulo II. E João Paulo II, na verdade, ele era ortodoxo. Ele era conservador, assim como os outros papas. Mas por que os jesuítas permitiram João Paulo II assumir o poder ali? Ainda eles não mandavam, em definitivo, ali no papado. Eles interferiam nas sombras, eles interferiam e davam as suas tacadas ali, e as suas cutucadas, as suas ameaças, eles faziam às escondidas. Mas eles não tinham total domínio ali do Vaticano. Mas a interferência era através de ameaças e assim por diante. Mas eles permitiram João Paulo II porque ele foi eleito ali pelos cardeais no conclave, no ano de 1978, após a morte de Paulo I. E o João Paulo II, ele vingou até o dia da sua morte. Ele conseguiu levar o seu pontificado durante muitos e muitos anos. Desde 1978 até o ano de 2005. Bem, por que João Paulo II teve o direito de exercer o seu pontificado durante tantos anos? João Paulo II, a despeito de ser conservador, de ser ortodoxo, ele era um homem muito carismático. Aonde ele ia, ele reunia milhões de pessoas. E aquilo fazia com que os presidentes das nações aonde ele visitava soubesse que o poder está nas mãos da Igreja Católica. O carisma de João Paulo II arrastou multidões a favor da Igreja Católica. As manchetes dos jornais, das revistas, diziam que ele era o popstar, a nível de uma estrela de rock, a nível de um ator muito famoso de Hollywood. Aonde ele chegava, ele produzia esse efeito e intimidava os presidentes. E ali, nem o presidente, diante de um regime democrático, teria capacidade de contrariar uma ordem do Papa e perder os votos dos católicos. Então, para os jesuítas, aquilo era muito precioso. O carisma de João Paulo II, ele descia do avião, colocava-se de joelho ali, quando colocava os pés naquele país que ele visitava, e beijava o solo daquela nação. Aquilo para os jesuítas era a mesma ideia dos jesuítas quando visitavam, quando conquistavam uma nação e fincavam uma bandeira no solo daquela nação, indicando que aquele país agora era propriedade dos jesuítas. Assim os países foram colonizados, os países da América, da África, os jesuítas se infiltraram em todos os lugares. E esse gesto de humildade de João Paulo II tinha esse mesmo tipo de efeito. Agora aquele país pertencia à Igreja Católica. Os jesuítas ficaram felizes com João Paulo II. Mas, mesmo assim, ele era muito conservador. Ele morreu de câncer ou de mal de Parkinson, não estou bem certo, no ano de 2005. E quem assumiu o seu pontificado foi Bento XVI. Bento XVI, curiosamente, ao assumir, ele disse que ele tinha pouco tempo no seu pontificado ali. E ficou esse mistério. Por que ele fez essa declaração logo no início da sua missão ali como Papa, ao ter sido eleito como Papa? Dá a impressão de que Bento XVI, que inclusive ele se apossou do mesmo organismo que era antes o Santo Ofício ou a Santa Inquisição. Eu não lembro o nome que agora é dado a este programa, que era antes atribuído à Santa Inquisição ou ao Santo Ofício. Agora tem um outro nome, mas ele é o presidente, o líder, foi como cardeal, o líder deste organismo de perseguição da Igreja Católica, que ainda existe, só que está inativo.
Isso é para demonstrar o quanto Bento XVI era conservador, o quanto ele era a favor dos conceitos arcaicos que a igreja sempre defendeu. E ele disse que ficaria pouco tempo, porque acho que ele não estava inclinado a abrir mão dos seus conceitos conservadores. E sabendo como os jesuítas atacam, como que os jesuítas interferem na autoridade do Papa ali no Vaticano, é possível que, diante dessa ciência, ele proferiu essas palavras ao assumir o seu pontificado. O fato é que ele manteve a sua rigidez, a sua visão moralista da Igreja Católica. Ele chegou a dizer que ninguém, João Paulo II também afirmou isso, né? As pessoas, elas precisam passar pela Igreja Católica antes de encontrarem a salvação, precisam aceitar Maria antes de buscar, caso queira encontrar a vida eterna, precisa aceitar Maria. João Paulo II defendeu essa tese, Bento XVI defendeu essa tese. Então, Bento XVI, ao assumir, ele sabia que as coisas iriam ficar difíceis para ele. E é possível que os jesuítas permitiram só para ver se realmente a Igreja Católica havia mudado, ou para permitir que aquilo, na verdade, não iria provocar o efeito nos dias de hoje. Manter a mesma doutrina, o mesmo conservadorismo do passado nos dias de hoje, não surte efeito. E, de fato, se a ideia era fazer esse tipo de teste, a ideia dos jesuítas era essa, através de Bento XVI, de fato, Bento XVI ele não manteve o mesmo carisma de João Paulo II, não manteve o mesmo poder. E, a propósito, voltando ainda a João Paulo II, os jesuítas lograram êxito lucro com João Paulo II, porque junto com Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, eles fizeram com que o comunismo da Rússia, a União da República Socialista Soviética, viesse a ruir. O esfacelamento da União Soviética no ano de 1991 foi dado ao trabalho do presidente dos Estados Unidos e João Paulo II. Então trouxe esses benefícios a favor dos planos dos jesuítas e a favor também dos planos da Igreja Católica. Mas voltando a Bento XVI, Bento XVI ele não tinha esse carisma, não tinha esse efeito político, e os jesuítas talvez permitiram a sua atuação para mostrar, para abrir os olhos dos cardeais, que realmente aquilo não iria dar resultado nos dias modernos, nos dias de hoje. Assim, então, é que ganhou o apoio, a entrada de Francisco. É como se os jesuítas, através de Bento XVI, dissessem: se nós não assumirmos o poder, a Igreja Católica vai minguar, vai deixar de existir. Bento XVI, então, assumiu, já dizendo que não teria quase tempo. Ele exerceu a sua função durante 8 anos apenas e renunciou, porque em 1996 ou 1997, entre esses anos ali, João Paulo II ele havia revogado uma constituição apostólica que dizia que o cargo do Papa é vitalício. Então, durante centenas e centenas de anos, o papado ele não podia renunciar. Mas João Paulo II ele revogou essa lei e a partir de então, quem sabe até ele instituiu a lei da renúncia de um papado, porque ele já estava se sentindo pressionado pelos jesuítas. Então, a ideia que eu tenho comigo é que João Paulo II, diante da pressão dos jesuítas, ele criou essa lei revogando a Constituição Católica, que dizia que não pode haver renúncia papal. É um cargo vitalício. Mas se ele colocou essa lei, é porque ele já pensava em renunciar. Não teria muito motivo dele ter estabelecido essa lei ou no ano de 1996 ou 1997. O fato é que depois desse ano, ele, com muitas dores, com muito sofrimento, ficou doente. Quem sabe a pressão foi aumentando sobre ele e ele tensionava em largar o seu pontificado, mas ele conseguiu concluir até a sua morte, que foi no ano de 2005. Mas Bento XVI ele resolveu renunciar. E para a admiração de todas as pessoas,
Bento XVI não suportou alguma pressão dentro do Vaticano, e com os meus botões novamente, eu acredito que a pressão é dos jesuítas. Finalmente agora eles mostraram para os cardeais que elegem um papado ali no conclave. Se não for através de nós, jesuítas, a Igreja Católica vai deixar de existir. Temos que ter uma linguagem moderna, temos que ter uma linguagem adequada ao interesse das pessoas. E a ideia é fazer com que o Papa se torne o dono do mundo, o líder global em todos os aspectos que o mundo oferece em questão sociais, política, econômica, militar e assim por diante. E, enfim, ali então, no ano de 2013, depois da renúncia de Bento XVI, assumiu então o Papa Francisco. Num outro encontro nós vamos explicar por que ele assumiu esse título. Então, na sua encíclica ele explica o motivo. E é muito importante você entender o propósito desse título, desse nome Francisco. Não precisaria ser Francisco I, porque ele foi o primeiro Papa com esse nome. Então, é Papa Francisco apenas. Mas ali está o Papa Francisco I. O argentino Mário Bergoglio, né? E ele assumiu esse título porque tem a ver com a missão, com o seu propósito para com o mundo, para com o domínio do mundo. Mas sobre isso nós vamos falar no encontro aí que faremos à frente, não no encontro de hoje. Enfim, assim então agora os jesuítas realmente se apossaram das rédeas do mundo, se apossaram do domínio do mundo. E agora eles estão querendo mostrar para a Igreja Católica, para os cardeais, os bispos, que estão espantados, estão admirados com as suas declarações bombásticas, totalmente oposta àquilo que eles sempre defenderam e acharam que era certo. Agora ele se desviou multiplamente daqueles conceitos arcaicos e ele está dando um nó na mente de todos os líderes religiosos ao redor do mundo, o Papa Francisco, pelas suas novas ideias, os seus novos conceitos a respeito de fé, a respeito de religião. Para você ter uma ideia, no primeiro ano do seu pontificado, no ano de 2013, dando uma coletiva de imprensa, perguntaram para o Papa Francisco o que ele achava a respeito do casamento gay. Se essa pergunta fosse feita a João Paulo II, ao Bento XVI, eles teriam repelido infalivelmente. Sem pestanejar, eles teriam dito: a Igreja Católica nunca aceitou e não aceitará esse tipo de comportamento. É totalmente proibido pela Igreja Católica. Então, no passado, o Bento XVI, João Paulo II e os papas anteriores, eles sempre defenderam, eles eram contra a eutanásia, contra o aborto, contra o casamento gay, contra o movimento LGBT, e, enfim, eles tinham esses conceitos, inclusive até Bento XVI, eu mencionei aqui, chegou a dizer que quem não era católico, falou que as outras igrejas não eram sequer igrejas, os protestantes, era uma referência, e tinha que ser católico e aceitar Maria, aceitar os seus dogmas, os seus princípios, para poder herdar a vida eterna. No entanto, foi perguntado ao Francisco, no início do seu pontificado, em 2013, sobre o casamento gay, se ele era a favor, se ele era contra, e ele já causou um impacto na sua declaração ao dizer, ele respondeu assim: quem sou eu para condenar? Enfim, ali então ele começou uma teologia discordante da Igreja Católica. Foi até um presídio ali na Itália, beijou os pés dos condenados, dos presos, e demonstrou uma humildade até então desconhecida, que ficou algo assim, que causou uma grande interrogação na cabeça de muitos estadistas, de muitos religiosos, mesmo do clero católico. Qual é o propósito realmente desse Papa? E ele não falou mais de religião, não falou mais dos dogmas da igreja, e tudo que diz respeito à religião, ele tirou do seu discurso e começou a falar só sobre a união das nações, o fim das fronteiras, a solidariedade entre os povos, e
começou a falar sobre o fim da privatização, né, reforçando a Rerum Novarum, né, a encíclica socialista lá de Leão XIII, do ano de 1891, e começou a enfatizar a ideia de que o mundo deve se unir, as fronteiras devem ruir, devem deixar de existir, e as pessoas devem buscar se abraçar e jogar as suas diferenças de lado, e começou a acusar de crime as multinacionais com seus interesses, o lucro de poucos em detrimento de outros, e ele começou a trabalhar contra a desigualdade social, e o aspecto religioso ele colocou totalmente de lado. E ele se tornou o Papa declaradamente socialista, para fazer com que o mundo se una. Eu gostaria de ler aqui alguma coisa das suas declarações que nós encontramos eu tenho aqui marcado numa apostila várias declarações tiradas da Laudato Si, da encíclica do Papa, mas também de Bento XVI, Caritas in Veritate. E vou passar aqui para vocês algumas coisas da ONU também, né? Sobre a educação da ONU e assim por diante. Diz assim, então. Então, tudo com base naqueles conceitos antigos do tempo de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, que também defendia a ideia. Mas vamos começar com a origem dos assuntos. Tomás de Aquino, ele disse, da Igreja Católica: a posse comum de todos os bens em comum e da liberdade universal são uma lei natural, porque a distribuição entre bens e escravidão não são coisas da natureza, mas invenções da razão humana, para benefício da vida humana. Isso foi tirado do livro Propriedade Privada, né? Que da página 30. Isso é da Igreja Católica. E diz ainda este mesmo livro, isso é da Igreja Católica: a comunhão de bens pertence à lei natural. Não que a lei natural dite que todas as coisas devem ser possuídas em comunhão, e que nada possa ser de uma propriedade individual. É possível que possuamos bens, sim, mas porque a divisão dos bens não se dá de acordo com a lei natural, mas em vez disso, oriunda de acordo humano. O que pertence à lei positiva. Então, a posse de bens não é contrária à lei natural, mas uma adição a ela, inventada pela razão humana. Então, ele está falando que a propriedade privada, aquilo que é teu, é algo que o homem inventou. Mas está dizendo assim: portanto, tudo que um povo tiver em excesso é devido pela lei natural, ao propósito de socorrer aos pobres. Então, se é lei natural, ele coloca aqui como uma lei natural, então também tem essa visão social, mesmo sendo uma coisa sua. E continua aqui a ideia do mesmo autor. Para o propósito de socorrer os pobres, porque os bens são para o uso comum, pela lei natural. Então não é pecado se os pobres tiram os bens dos seus vizinhos, em caso de necessidade. Em todas as coisas se tornam propriedade comum. Então não há pecado em tomar a propriedade do outro, porque a necessidade a torna como pertencente a todos. Então nós vemos a visão socialista desde a Rerum Novarum do Papa Leão XIII, e aqui está sendo explicado de forma muito clara. Ainda no mesmo livro, no artigo 7, diz o seguinte: é legal que o homem socorra a sua necessidade por meio da propriedade de um outro homem, que a toma aberta e secretamente. Isso não é, para a real visão católica, tecnicamente falando, roubo ou furto, desde que seja feito no caso de extrema necessidade, porque aquilo que se toma para preservar a própria vida se torna um bem particular. Em razão disso, e no caso de um homem em necessidade, o seu vizinho pode tomar a propriedade de um outro homem para socorrer a quem está em necessidade. Então você está vendo aqui no que consiste a ideia atual das encíclicas do Papa, que os escadistas estão a colocar em prática, né?
Ainda no mesmo livro, Propriedade Privada, nós temos aqui esse conceito. Pedimos a cada um que está de acordo com a sua habilidade, a cada um que está de acordo com a sua habilidade, pedimos a cada um que está de acordo com a sua habilidade e devemos dar a cada um de acordo com a sua necessidade. Nós vamos tirar de quem tem e vamos dar para quem precisa. Então aqui nós vemos uma ideia socialista. Antes de continuar, nós vamos ler muitas coisas aqui, se o tempo permitir, senão nós vamos continuar no próximo encontro. Mas eu queria que você soubesse, será que realmente esse conceito de tirar de quem tem, o governo, né? Os governantes tirar a propriedade privada, os bens privados de quem tem e dar para quem não tem, para socorrer o sem teto, o sem terra e assim por diante. Será que é plano de Deus? Vamos ver o que Deus diz. Estamos com a Bíblia aqui. Nós havíamos dito que iríamos ler alguma coisa. Vamos ver aqui o que diz Deus através do povo de Israel. O que havia dito Deus sobre o 50º ano, né? O ano jubileu. Você encontra isso lá em Levíticos, no capítulo 25, dos versos 10 ao verso 17. Então, para enfatizar o que estamos vendo aqui, da mentalidade dos governantes, dos globalistas, dos que querem impor a nova ordem mundial no mundo e fazer com que tudo seja uma coisa só, e faz parte desse plano tomar a propriedade privada, os bens particulares e fazer com que haja uma distribuição de renda e de bens, enfim. Então vamos ver se isso está debaixo da aprovação de Deus. Então ainda para Moisés, Deus havia dito assim, santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo. Nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Então esse ano, o 50º ano entre o povo de Israel, era um ano que a terra ficaria improdutiva, ou seja, seria proibido a plantação para o descanso da terra. Seria um ano sabático para eles, né? E o verso 12, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Agora o verso 13 de Levítico 25 diz, neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Verso 14, quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos, desde o jubileu, comprarás do teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Então poderá haver comércio entre esses períodos. Ou seja, durante 49 anos, você pode vender a tua propriedade, você pode vender os teus escravos, os teus bens, e você perde aquilo caso haja necessidade de vender e passar para um outro dono. Então ele está falando, durante 49 anos você fará isso, né? O verso 15, segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás do teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Então haverá esse comércio nesse período de 49 anos. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, baixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Então aqui está acompanhando a ideia da inflação aqui, porque isso faz parte da comercialização. Agora o verso 17 diz, não oprimas ao vosso próximo cada um, porém tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o verso 13 enfatizou bem o que é que Deus queria que acontecesse entre o povo de Israel. Durante 49 anos haveria comércio, compra e venda. Aquele que precisava vender poderia se desfazer dos seus bens. No entanto, no 50º ano, tornareis para os vossos bens. Tudo aquilo que você havia vendido, você restitui para a sua família novamente. Porque Deus defendia a propriedade privada. Aquilo que é teu, é teu. Aquilo que é do outro, é do outro. Do suor do teu rosto comerás o teu pão.
não era, não, disse lá no livro de Gênesis, né? Não era plano de Deus desde o princípio que o homem trabalhasse para que o outro se apossasse daquilo que ele angariou. Mesmo através de uma herança que é da família, o que é privatizado, o que é teu, Deus defendeu a propriedade privada. Lá no mandamento, o 10º mandamento, no capítulo 20 do Êxodo, o capítulo 20, verso 17, o último mandamento diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, coisa alguma do teu próximo, e o mandamento é uma proibição contra a cobiça, porque o que é do teu próximo é do teu próximo, e Deus não quer que você olhe para aquilo que é do outro e se aposse daquilo. Então, na verdade, está dentro da classificação do furto, né? Não furtarás. Porque o que é do outro é do outro. O que é teu, o que é do outro é do outro. Deus defende esse diferencial, a propriedade privada. Olha ainda lá em Isaías, no capítulo 55, no Isaías capítulo 65, os versos 21 e o verso 22. Nós lemos assim: eles edificarão casas, isso é lá no céu, na nova terra. E diz assim: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, ou seja, o que é teu para sempre. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das tuas próprias mãos. Veja como Deus aqui na nova terra, ele começou do Éden, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Começou do Éden, depois que o homem caiu em pecado, mas também a ideia já é de Deus, então é uma ideia eterna. O que é teu. Ninguém deve desapropriar aquilo que lhe pertence. E aqui ele vai terminar e mostra que na eternidade será assim. Ele defende isso no mundo hoje, no passado e na eternidade ele mantém o mesmo conceito, porque Deus não muda. E ele defende a propriedade privada. E você vai desfrutar da terra que você plantar, da casa que você edificar. Então Deus não deseja que um governo venha com uma mentalidade oposta a isso. No Sermão da Montanha, em São Mateus, no capítulo 5, verso 5, Jesus falou: os mansos herdarão a terra. Significa que serão deles. Aqueles que não oprimem, não forçam, como esses governantes agora nessa nova ordem mundial estão impondo como regra do mundo, como leis para que o mundo obedeça. Então, esses que estão impondo as coisas não são tidos como mansos. E esses daí não vão poder herdar a terra. Somente aqueles que respeitam, aqueles que são mansos, aqueles que se submetem, são esses que vão herdar a terra. E quando isso acontecer na nova terra, conforme nós lemos aqui em Isaías 65, eles serão donos dessas terras, eles herdarão a terra, eles possuirão a terra e ninguém poderá tirar-lhes, porque Deus é quem há de conceder a terra para os mansos. Enfim, da parte de Deus nós poderíamos até citar mais coisas. Nós vemos que ele defende a propriedade privada. E a Igreja Católica, nas suas encíclicas, e os estadistas do mundo estão defendendo uma coisa que não é de Deus. E se não é de Deus, é de Satanás. Veja ainda algumas outras coisas a respeito dessa ideia de propriedade privada. Diz aqui o destino universal, sobre o destino universal dos bens, né? O João Paulo II ele escreveu uma encíclica no ano de 1987. O nome da encíclica é A Preocupação pela Condição Social. E diz assim, é uma encíclica de 1987. João Paulo II escreveu: é necessário declarar uma vez mais o princípio característico da doutrina social cristã. Os bens deste mundo se destinam a todos. O direito à propriedade privada é válido e necessário, mas ele não anula o valor deste princípio. A propriedade privada, de fato, é uma espécie de hipoteca social. Isso significa que ela tem uma função intrinsecamente social e se baseia e se justifica precisamente pelo princípio no destino universal dos bens. Isso está na página 42. Ainda no livro, esse aqui
da encíclica de Paulo VI, que no ano de 1967 escreveu a encíclica O Progresso dos Povos. Então, na página 22 dessa encíclica diz assim: todo homem tem direito de encontrar neste mundo as coisas de que precisa. O recente Concílio Vaticano II nos lembrou disso. Deus pretendia que a Terra e tudo que ela contém fosse de uso para todo ser humano, para todos os povos, assim todos os homens deveriam seguir a justiça e se unir em caridade. Bens criados deveriam ser abundantes para todos, numa base racional. Todos os outros direitos, quer direitos à propriedade ou ao livre comércio, devem ser subordinados a esse princípio. Então, na bula Alegria e Esperança, João Paulo II citou o seguinte: se alguém está em extrema necessidade, ele tem o direito de buscar o que ele precisa das riquezas dos outros. Isso está na página 69. Agora, na página 40, ele também escreveu assim: já que há tantas pessoas prostradas com fome no mundo, este sagrado concílio incentiva a todos, tanto indivíduo como governos, a se lembrarem da aforisma dos pais. Alimentai o homem que morre de fome, porque se vós não o alimentais, vós o matais. Então, porque é propriedade particular, é imoral. Então, porque a propriedade particular é imoral. Todos os homens, indivíduos e governos têm a obrigação moral de redistribuir os bens que são possuídos de forma injusta pelos proprietários. Página 40. Vamos ler aqui, apressando o nosso assunto para dar tempo de passar essas informações o máximo possível. Na encíclica Rerum Novarum, o Papa, a base da nova ordem mundial, no livro A Condição da Classe Trabalhadora, a respeito dessa encíclica da Rerum Novarum, então o livro A Condição da Classe Trabalhadora, na página 43 nós lemos: uma das declarações mais influentes da Igreja Católica sobre questões econômicas é a encíclica Rerum Novarum, de 1891. Nessa encíclica, a Igreja Católica se alia com o proletariado, que no marxismo é o grande final inimigo da ordem capitalista. Pio XI, na encíclica 40º ano, no ano de 1931, o nome dessa encíclica 40º ano significa que foi a encíclica de número 40 depois da Rerum Novarum. Então ela recebeu esse nome, 40º ano. E foi escrita no ano de 1931. Então Pio XI escreveu assim: a Rerum Novarum foi estabelecida como regra inerrante para toda a humanidade, para a solução adequada do problema difícil, que é a solidariedade humana, o problema chamado questão social. Agora, João 23, no livro Mãe e Mestres, no ano de 1961, ele escreveu: a mais notável evidência desse ensinamento e ação social que a Igreja estabeleceu através dos séculos é muito distintamente a encíclica Rerum Novarum, que foi promulgada há 70 anos. As normas e recomendações contidas nela eram tão importantes que a sua memória nunca mais cairá em esquecimento. Isso está na página 7 e na página 8. E na página 46 diz assim: Pio XI disse que a encíclica Rerum Novarum foi importante para acabar com o capitalismo laissez-faire, ou seja, deixa fazer, do século XX, ao iniciar a era da interferência eficaz do governo. Então, aqui ele foi muito declarado, que o governo havia interferido na economia e agora teria esse novo rumo. Agora, na página 48 do mesmo livro, Mãe e Mestre, nós lemos assim: a ciência social cristã evoluiu e ela continua a ser desenvolvida e enriquecida diariamente por trabalhadores incansáveis. Esses trabalhadores são homens escolhidos e que podem ser chamados de auxiliares da igreja. Aqui ele diz esses trabalhadores incansáveis, ele faz uma reportagem às sociedades secretas que trabalham junto com o papado, os Cavaleiros de Malta, a Opus Dei,
os Cavaleiros Templários, os maçons, e assim por diante. São várias sociedades secretas, os Cavaleiros de Colombo, que trabalham como sendo trabalhadores auxiliares da igreja. Mas continuando aqui. E essas não foram as únicas bênçãos que obtiveram da encíclica. A doutrina Rerum Novarum começou a penetrar mesmo entre aqueles de fora da unidade católica, aqueles que não reconheciam a autoridade da igreja. E esses princípios católicos da sociologia gradualmente tomaram parte da herança intelectual de toda a raça humana. Então, vários organismos espiritualistas, a educação dos jesuítas através das escolas, então ele está falando todos esses como sendo auxiliares da igreja. Agora, continuando, diz assim: e assim nós nos alegramos que as verdades católicas proclamadas tão vigorosamente pelo nosso ilustre predecessor, Leão XIII, são proclamadas e defendidas não meramente nos livros católicos e em suas revistas, mas também nas assembleias legislativas e nos tribunais de justiça. No mundo todo, então, está sendo pregada o que foi ensinado nas encíclicas. E ainda continua o escritor John Rubens, no livro Ecclesiastical, Megalomania, na página 82. Diz assim: esses homens escolhidos, chamados de auxiliares da igreja, que têm sido, são os que têm sido importantes para isso. Agora, Pio XI, no 40º ano, já citado aqui essa encíclica, na página 78 ainda ele diz: quem são eles? Quem são eles que vão acabar com o sistema da empresa livre do século XIX, que é o laissez-faire, né? Que os governos instituíram ali no capitalismo. Então, quem são eles que foi instituído esse sistema? E substituir esse sistema capitalista por um sistema de interferência eficaz do governo no século XX? Sob o fascismo, os proprietários de terras vão conservar os títulos das suas propriedades. Então, olha a diferença do fascismo e do comunismo, que talvez você não entenda. O comunismo, ele tira a sua propriedade, tira o seu direito de ir e vir, mas o fascismo mantém esse lado do capitalismo. E é isso que ele está explicando aí. Você ainda vai ter os seus direitos, né? Mas ainda ele continua: fascismo é uma forma de socialismo que retém as formas e os instrumentos do capitalismo, mas não a sua substância. Então, o que é o fascismo? O governo, junto com as empresas, indústrias, comércio, as grandes empresas importadoras que movimentam o capital. Então, o governo se torna, comprando os papéis dessas empresas, se torna uma acionista majoritária dessas empresas. E, assim, governo e empresas se tornam uma coisa só para poder trabalhar com o povo, para poder beneficiar o povo de acordo com seus planos. Então, isso faz com que o fascismo se fortaleça. Não há uma autoridade única como no comunismo. Há uma parceria entre empresas e o governo, e a população, as massas, entram nesse acordo do fascismo porque eles precisam de demagogos, eles precisam de oradores para assumirem o poder, assim como eu citei aqui de João Paulo II, que foi uma pessoa que assumiu o papado no século XX, no final do século XX e o começo do século XXI. Foi permitido que ele assumisse porque ele tem esse carisma de reunir multidões para fazer aquilo que ele propõe. Então, os sociólogos políticos resolveram eleger políticos demagogos, ou seja, que fazem promessas ilusórias, que convençam o povo com o seu carisma, que tem o mesmo brilho de um ator de Hollywood, que tem o mesmo carisma de um cantor de rock, que reúne multidões. Então, esses personagens são usados, de acordo com os sociólogos políticos, para fazer com que a multidão acredite e se coloque debaixo dos seus reclamos, daquilo que eles exigem do povo. Como Barack Obama pedia para que as pessoas largassem o seu nível social de vida, para que o governo pudesse ser restituído de novo
para que o governo pudesse se fortalecer lá no subprime, na crise imobiliária no ano de 2008. O Barack Obama, com todo aquele carisma, ele conseguia as pessoas baixarem o nível social de vida, e mesmo assim o povo ficava com os olhos cheios de lágrimas diante dos seus discursos e dizia que adoravam o Barack Obama. Então essa figura carismática é o que os socialistas, os da nova ordem mundial, estão a colocar no poder para poder convencer o povo incauto. Agora talvez você está entendendo do caso aqui do Brasil, né? Como que alguém que estava preso consegue poder para ser solto, generais que queriam frear o atual presidente, mas eles recuaram com medo de represálias, com medo das consequências, não sabe como que ele saiu de lá e conseguiu assumir o poder novamente. E, enfim, eles pegam essas pessoas que vão cumprir a sua agenda, fazer cumprir a sua agenda, que tem capacidade de mentir, fazer promessas ilusórias. E isso não é só um fenômeno no Brasil, mas é no mundo todo. Se você pesquisar, eu faço questão que você busque ali no YouTube sobre o QAnon. O que é o QAnon lá nos Estados Unidos? A questão da direita com Donald Trump, com a esquerda de Joe Biden. Então procure lá, QAnon. Q maiúsculo, A maiúsculo e non. QAnon. Q maiúsculo, A maiúsculo e a frase é non. N-O-N. QAnon. Pesquise ali no YouTube. Você vai ver como que a direita recebeu acusações por dizer que as urnas foram fraudadas, coisa similar aqui no Brasil. Então, por dizer que a esquerda estava dominando a política, a esquerda estava defendendo valores imorais, estava usando de recursos ilícitos, recursos suspeitos, e, de repente, ao a direita procurar ter a liberdade de se expressar, ela começou a ser sufocada, começou a ser perseguida. Donald Trump foi ameaçado de ser preso, e enquanto a esquerda tinha total liberdade para dizer tudo aquilo que pretendia, e a direita foi amordaçada, similar aqui no Brasil. Os valores foram aquilo que era tido de acusação para a esquerda, foram passadas para a direita, e as coisas foram colocadas de forma de cabeça para baixo, né? Os valores ficaram do lado de baixo, os reais valores, e aquilo que antes se era tido como condenável, como sendo espúrio, como sendo errado, se tornou aquilo que tem valor, aquilo que é importante. A mídia lá nos Estados Unidos, a televisão, principalmente a mídia controlada, né? A televisão, aqui como no Brasil, isso está na América Latina. Ela é controlada e trabalha nesse conceito. É fake news, tudo aquilo que você quer dizer contra a esquerda, e tudo aquilo que a esquerda tem vontade de dizer, aquilo é certo, aquilo é verdadeiro, e aquilo a mídia propaga, e assim as opiniões são moldadas, são manipuladas, a opinião pública. Enfim, é um fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na América Central, na América Latina, na Europa, na África. O mundo todo está passando por esse socialismo, está dando um nó na mente da direita, e assim está acontecendo. O Congresso americano já defende a esquerda, não é mais capitalista. E para você saber o que é um esquerdista e por que é um esquerdista, no encontro, quando falarmos sobre o título do Papa Francisco, né, por que o nome dele é Papa Francisco, e a tese que ele defende com base nesse nome, quando falarmos a respeito disso, por que ele assumiu esse título, você vai entender então por que o mundo se voltou para o fim da soberania nacional, os estadistas, por que eles apoiam a esquerda, por que eles não são mais capitalistas. Tudo tem a ver com esse programa do Papa e o nome que ele assumiu, né? O Papa Francisco, o atual Papa que estamos a presenciar nos dias de hoje. Enfim, acontece que esse fenômeno está fazendo cumprir a profecia que diz que todos os poderes iriam se unir. Deixa eu ver o tempo que nós temos. Nós temos muitas coisas para ainda apresentar. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado.
eu não tive condições do tempo que eu possuo, não vai dar tempo de falar aqui sobre a posição da ONU. Eu só mencionei algumas coisas da encíclica do Papa sobre as fronteiras que deveriam deixar de existir para que todos pudessem ter uma ideia em comum, né? Mas tem muito mais coisa que eu gostaria de passar, mas o nosso tempo já está reduzido. Mas eu vou continuar no próximo encontro. Aqui eu só estou querendo enfatizar, não na verdade política, não é isso o nosso caso. Aquilo que é do mundo, aquilo que é passageiro, aquilo que é tudo desse mundo aqui, não é importante. É. Tanto é que aqueles que eram cristãos, o próprio Jesus, os seus apóstolos, o assunto não era do tempo deles, da política deles, o que o imperador fazia, o que os políticos estavam a fazer. A injustiça já existia nos governantes desde aqueles dias, principalmente no tempo do fim, evidentemente, se aproximando o tempo da volta de Jesus. É lógico que a política iria se tornar mais corrupta, iria deixar as pessoas mais admiradas com as injustiças que iriam prevalecer no tempo do fim. Então isso, na verdade, que está acontecendo no âmbito político, eu não estou aqui passando para que você tenha uma informação, para que você veja a minha posição de como eu enxergo a política no Brasil. Eu quero que você esteja ciente de que eu estou apresentando esse fenômeno do mundo, que está acontecendo no mundo, porque eu quero conduzir a tua atenção para o conflito cósmico entre o bem e o mal, como que isso está se solidificando, ganhando forma, como isso está se amalgamando para fazer cumprir a profecia. E tudo isso que eu estou dizendo aqui diz respeito a esse assunto. Por isso que é importante você nos acompanhar para saber realmente do que se trata este movimento atual e como que Satanás está fazendo cumprir esta profecia de conglomeração dos poderes da terra. Enfim, hoje eu tenho que terminar, dado ao nosso tempo já ter praticamente se esgotado, né? Mas nós vamos falar, na continuação do programa de hoje, sobre a ONU, como ela enxerga essas encíclicas do Papa, como que ela está a impor no mundo todo essa visão da encíclica do Papa, ou das encíclicas socialistas, da teologia da libertação, do fim da privatização, como que a ONU está trabalhando para fazer cumprir esses propósitos que vêm do papado. E finalmente, nós vamos mostrar como que o Papa vai dominar o mundo e vai colocar o seu sinal que você encontra lá em Apocalipse capítulo 13, o sinal da besta. Então vá preparando o teu espírito, porque o nosso propósito é fazer você se voltar nessa direção, entendendo como que a profecia vai se cumprir nos nossos dias. Já está se cumprindo de forma declarada diante dos nossos olhos. Por hora, infelizmente, temos que ficar por aqui, mas eu gostaria que você pensasse nisso, que você refletisse nesses fatos, porque isto é verdade e a Bíblia assim nos diz. Que Deus possa te abençoar e até o próximo encontro. Pense nisso.